Sejam todos muito bem-vindos, programa controverso, e aí estamos nos nossos diálogos eleitorais. E hoje nós convidamos alguém muito especial, nosso ex-prefeito, ex-vice-prefeito, ex-secretário da cidade de Itumbiara, Chico Bala. Que prazer, que honra ter você aqui conosco hoje. Prazer é meu, Giovanni. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui com você, estar te conhecendo e estar batendo um papo muito legal e participando aí desse programa muito interessante. Estou aí muito entusiasmado e achando realmente uma grande experiência aqui estar conversando com você. E acho que essa também é a curiosidade do nosso telespectador, saber quem na verdade é Francisco Domingues de Faria. Você pode explicar pra gente? E por que a alcunha de Chico Bala? Então, rápido demais? Brabo demais? Interessante, né? Na realidade não é nada disso, né? O Francisco, né, começou a sua vida simples, né, lá na década de 60, 70, na época ainda que se brincava na rua, era rua de terra, passei a ver o calçamento da rua onde eu morava e vendo o progresso passar na porta. Eu, quando criança, foi quando surgiu a televisão, né? Eu peguei a era antes da televisão. Nós temos que dizer que eu tenho que falar quem é o Francisco, né? Então, peguei o tempo da televisão, a televisão a cores e tudo isso peguei, né, a minha juventude, quando veio a televisão a cores. Eram os tempos de brincar de futebol nos terrenos baldios. Mãe da rua. De ir para os córregos de Itumbiara, escondido dos pais, para tomar banho nos córregos. Saía do córrego molhado, rolava nas terras para enxugar e chegar em casa sujo e dizer que estava jogando futebol. Então ainda começou o Francisco. E aí, na adolescência, né, gostava de música. Vamos chegar no Chico Bala. Aprendi a tocar violão. A primeira vez que eu vi um amigo tocando violão, eu fiquei encantado. Achei muito interessante, um colega. Eu era assim, o que eu via as pessoas fazerem, e eu queria fazer também. Aconteceu com o violão e aconteceu, na época tinha máquina de datilografia, né, antes do computador. Eu vi um amigo... A gente fazia curso, né? Curso de datilografia. Aí vinha o certificado. Isso eu tinha lá os 14 anos, e o meu amigo fazendo trabalho de colégio, datilografia, eu fiquei encantado, não, eu quero aprender a fazer. Entrei na escola de datilografia, eram 6 meses de curso de datilografia. Marcava o tempo para fazer a rapidez, né, dos exercícios a de SDFG. rapidez. Isso, rapidez e tal. SDFG. Aí tinha um textinho de rapidez, tinha uma frase, inconstitucionalissimamente, eu não lembro, esqueço essa palavra. Então eu era curioso com essas coisas. E aconteceu também com o violão. A máquina de datilografia, entrei na escola, aprendi, vi o amigo em outra oportunidade tocando violão, fui aprender violão com o professor, via na minha casa, o professor Irones. Foi aí que eu aprendi a tocar violão e na época estava no ressurgimento daquelas músicas sertanejas raízes. E o Sérgio Reis lançou aquelas músicas modões antigos, e uma delas era o Chico Mineiro. E eu cantava, na verdade, eu sabia poucas músicas. Uma delas era o Chico Mineiro. E na letra do Chico Mineiro, em um momento lá, dizia, o Chico foi baleado. E isso, eu estava aqui em Goiânia, foi quando eu vim estudar aqui em Goiânia, na época de República, aqui na 68. Aquelas repúblicas, tinha aqueles quartinhos 2x2, Sim, morava de 2 ali, só cabia o guarda-roupinha, 2 camas, era banheiros coletivos, 2 banheiros para 40 quartos. Perto da igreja presbiteriana. Isso, na 68. Tinha várias repúblicas ali. Então eu morava... Do lado direito, onde agora é cheio de loja de... Exatamente. E nessa época de república, eu trouxe o meu violão de Itumbiara, um violão de Geórgia, que eu tenho até hoje, muito bonito. Ficava lá tocando com os amigos da República. Eu era o único que tocava. E como eu era o único, eu era o melhor que tocava. E ficava cantando o Chico Mineiro. E passou a ter o apelido de Chico Baleado, Chico Bala. Então passou pelo baleado. Não tem nada a ver com o que o pessoal pensa. Chico Bala. Porque o pessoal pensa que é porque você é rápido demais, que você faz coisa muito rápida, às vezes, muito eficiente, que eu sei então que você é brabo. Não, rápido até que eu sou também. Eu sou brabo, um pouco acelerado. Não.
Bravo, graças a Deus, não, sou bem tranquilo. Casado? Casado, tenho 3 filhos, né? E Neto já não? não, interessante, não tenho. Eu tenho uma filha, um filho mais velho que tem 23 anos, vai fazer agora em setembro. Uma filha do meio, que é a Marília, tem 22. E depois de 12 anos, veio a Sofia, que está com 8. Teve um intervalo de 12 anos. Então, eu tenho uma filhinha de 8 anos, que quando, há um tempo atrás, o pessoal perguntava se era neta, né? Porque ela veio bem depois. Rapaz, e nessa época que a gente tem esses valores sendo trazidos para o contexto da discussão das eleições, qual a importância da família? É muito grande, a família é a estabilidade, né? É a base, né? Tanto da minha família, como esposa e os filhos, como também dos meus pais. Referência, né? Os meus pais são referência. Meu pai foi político também muitos anos. Meu pai foi vereador na década de 70, mas ele não gostou do mandato eletivo. Itumbiara já era uma cidade grande naquela época, por contexto do interior de Goiás, né? Já era 70, sim, o contexto da cidade do interior de Goiás. Na época era a terceira cidade do interior, na época. Era. Terceira, segunda do interior. Mas meu pai sempre foi um político de cúpula. Ele foi presidente de partido durante muitos anos. Ele era da Arena, sempre foi ligado à Arena, depois veio PDS. E eu entrei na política, de certa forma, influenciado por ele e espelhado pela conduta dele, né? Sempre foi uma pessoa assim, de articulação, realmente da cúpula do partido. E né? foi essa de conciliador. Meu pai era conciliador nas questões do grupo político que ele representava. E foi essa visão do seu pai, acompanhando o seu pai, que você resolveu fazer essa migração de engenheiro, que essa é a sua formação, né? Para político? Na realidade, eu me ingressei na política, claro que por meu pai ser político, ele teve a possibilidade de me indicar como secretário. Naquele momento eu não pensava em concorrer cargo eletivo. Eu era engenheiro, eu me formei no Rio de Janeiro, né? Eu fiz meu curso aqui, eu fiz curso técnico em Goiânia, fiz agrimensura, na época era a Escola Técnica Federal de Goiás, e depois passei no vestibular Engenharia Civil no Rio de Janeiro. Voltando do Rio de Janeiro, fiquei alguns anos trabalhando lá em Itumbiara, na empresa nossa, da família, que é a empresa de armazéns gerais, de processamento de grãos. E também atuando como autônomo, como engenheiro, fazendo alguns pequenos projetos. Mas aí surgiu uma eleição lá, dessa eleição do Luiz Moura, que eu fui secretário, e eu fui indicado para ser secretário de Planejamento e Urbanismo, nesse primeiro mandato do Luiz Moura. E aí, ocupando essa secretaria, quer dizer, eu fui indicado por ser engenheiro e por ser também da família de político, mas mais por ser engenheiro, ocupar esse cargo de secretário de Planejamento e Urbanismo. Então, há muita relação da engenharia com a política, para mim, por isso. Foi nessa época que você fez a reestruturação do Ribeirão Trindade, ali em Itumbiara, ou foi mais à frente? Foi nesse período, foi mais ou menos foi em 1990, na década de 90, eu já estava ocupando esse cargo de secretário de Planejamento e Urbanismo, e eu gozava de muita confiança do prefeito. Nós tínhamos lá na gestão outros engenheiros, tínhamos o secretário de obras, mas realmente o secretário, o engenheiro que ele confiava era eu, o Luiz Moura. E então essas ações de obras que nós executamos no período, eu sempre estava coordenando. E essa obra do Ribeirão Trindade foi considerada a obra do século. A cidade de Itumbiara, o Ribeirão Trindade corta o centro da cidade ao meio. E é um setor comercial e tinha algumas residências também. Havia alagamentos enormes, a água cobria realmente grande parte dos comércios. Separando a cidade, né? E aí realmente separava. E esta obra que nós executamos, elaboramos um projeto terceirizado através da empresa de fora, de consultoria, nós fizemos o rebaixamento do canal, aprofundamos o leito, que era rocha, através de desmonte de rocha, numa extensão em torno lá de uns 2 quilômetros. Existia 8 pontos de concreto armado
umas vigas muito altas. Manteve as fontes? Tivemos que demolir. Não, aí era o canal e pontes que atravessavam, né, de um lado para o outro da cidade, cortando o Ribeirão Trindade. Essas pontes tiveram que ser demolidas porque elas eram muito altas e bloqueavam o fluxo natural das águas. Houve a demolição e a construção de 8 pontes e o aprofundamento do canal. Foi uma grande obra, realmente, e na época foi chamada a obra do século. Nós coordenamos essa obra, aí desde então nunca mais houve estes alagamentos na cidade de Itumbiara, no Ribeirão Trindade. Pois é, né, Chico? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender na vida do político, na vida da pessoa que faz o serviço público. As pessoas precisam pensar em realizar boas obras, imaginando deixar um legado. Esse legado, 100 anos, ele vai estar lá ainda, né? Sim, sem dúvida. Quer dizer, eu executei como secretário, né? Eu fui, na época do meu primeiro cargo público. Mas, sim, sem dúvida, foi uma obra muito marcante. Não só para mim, mas para a cidade, né? Para todos que lembram daquela grande dificuldade que era a provocação dessas enchentes. Aí a minha pergunta é, e que legado que você deixou? Você foi diretor de obras da AGETOP, né, de obras rodoviárias. E nós sabemos que no governo do Marconi, que me parece que você foi secretário do Marconi, não é isso? Fui diretor da AGETOP, no primeiro mandato. Rodoviária. Obras rodoviárias. E essa parte de obras rodoviárias foi o grande cartão de visita do Marconi, que era o projeto, já era o projeto Duas Vias? Nós iniciamos, existia, esse era o de conservação. Esse era o de conservação das vias. Conservação rodoviária. Ele lançou o programa também, que foi muito marcante e foi muito importante para os municípios, que é o programa Asfalto Novo, que chamava PAN, Programa Asfalto Novo. Teve o PAN 1, PAN 2, é um programa de auxílio às prefeituras de pavimentação de vias urbanas, que não é assim, naturalmente, uma obrigação do Estado. É uma atribuição do prefeito, asfaltar a cidade. Mas como realmente as demandas dos prefeitos eram muito concentradas em asfalto, o Marconi criou esse programa. E eu era o executor desse programa, né? Além de ser o executor lá da AGETOP, eu era o gerente do programa de pavimentação rodoviária do Estado. Tinha uns programas que o governo estabeleceu, que não era diretamente vinculado aos cargos. Além de eu ser diretor, eu era gerente desse programa. E houve a pavimentação de milhões de metros quadrados de vias públicas urbanas por esse estado afora. Eu fui o responsável. E também de grandes rodovias. Eu cito, por exemplo, lá em Itumbiara, nós temos a rodovia Ataíde Borges, que liga Itumbiara a Buriti e Alegre, que é a GO 309, que nós ficamos 2 anos lá na AGETOP. Nesse período, nós concluímos 50% dessa obra, deixamos ela pavimentada de Itumbiara até próximo de Buriti, na subida da Serra de Buriti Alegre. Nós deixamos o cargo, na época, para sair candidato a deputado estadual no ano de 2002. E dentre outras obras aí, rodoviárias, obras, pontes, enfim, muitas obras que nós tivemos aí a oportunidade de executar como diretor em vários municípios do estado de Goiás. Eu vou aproveitar a deixa que você deu em relação a toda essa construção para dar uma cutucada na política local. Vamos? Sim, sim. Eu queria saber, você tocou, assim, eu noto que você tocou com muita animação com o nome do Marconi, né, que você trouxe assim como uma grande referência, e os projetos e etc. Marconi esteve afastado da política goiana durante um certo tempo. Qual você acha que foi a importância do retorno da pessoa do Marconi Perillo para a candidatura como senador? Você acha que há algum impacto? Você acha que mexe no jogo, no tabuleiro, não faz diferença? Mexe muito, né? Uma importância muito grande, porque, veja bem, o Marconi, a experiência de qualquer atuação da pessoa é importante. Você, quando está no mercado de trabalho, qualquer área, qualquer segmento, qualquer
no comércio, na indústria, não é pedido a experiência. É claro que aquela experiência e referência. Então, veja bem, vamos então na política. Em todas as atividades, a experiência é muito importante. E a referência, a idoneidade da pessoa que seja. Na política também é assim. Nós não podemos, vou dizer assim, abrir mão de um político, né, do nível, da qualidade do Marconi Perillo. Quer dizer, ele ficou esse período fora, né, e esse retorno é importante porque ele foi governador por 4 vezes, foi senador, foi deputado federal, deputado estadual, e ele teve aí a sua vida toda remoída. Montou o consórcio Centro-Oeste. Isso. E ainda por cima presidiu o consórcio Centro-Oeste, que foi Sim, muito importante, sim. né? Então, quantos programas, quantas ações de governo fundamentais que o Marconi implementou no Estado. Eu disse aqui a minha experiência como diretor na Getop, pavimentação de quase todos os municípios, fez asfalto de quase todos os municípios do Estado, obras rodoviárias, pontes, e não é só isso. Vamos lá nos programas sociais, que foi copiado pelo governo federal, copiado por outros estados, os programas sociais do governo Marconi, a Bolsa Universitária, a Universidade Estadual de Goiás. Então ele atuou na estruturação obras estruturantes no Estado, obras importantes, obras rodoviárias, obras de arte, obras civis, não só em obras, mas também da educação, né? Praticamente criou a UEG, educação no ensino superior, no social, enfim, então não é à toa que ele foi governador 4 vezes. Então o retorno dele significa ter um político que tem essa bagagem, essa capacidade de realizar tanto e realmente se manter tantos anos em atividade na política. Não é por nada, é porque ele realmente tem esse crédito e tem essa condição de poder estar pleiteando um cargo eletivo, não só no Senado, poderia ser indicação de um ministério, governo, ou um dia, quem sabe, lá até a presidência da República ter essa capacidade. Então, eu acho que é um marco importante aí, esse retorno do Marconi aí à política, sem dúvida. Chico, em 2012 você sucedeu um dos maiores nomes da política goiana, né? Que é o nosso saudoso Zé Gomes. E você assume uma prefeitura naquele momento, não foi isso? Sim. A minha pergunta para você é a seguinte: você, naquele instante, não ficou um pouco preocupado da comparação, não? Você que iniciou sua carreira política, querendo tão somente contribuir com a sua força do seu profissionalismo. Você já era um político experiente ali em 2012. Mas não ficou assim um friozinho na barriga, não? Na verdade, eu já estava convivendo com o Zé Gomes aí 8 anos, né? Eu fui o vice-prefeito nos 2 mandatos, e nesse período como vice-prefeito eu ocupei várias secretarias, Secretaria de Obras, Planejamento, Infraestrutura, e eu tinha assim uma relação muito, muito bacana com o Zé Gomes. E eu tinha, assim, essa comparação inicialmente eu não pensava, eu tinha a preocupação do peso de ser prefeito, sim, a responsabilidade. Independente de quem veio antes. Independente. Você confiava muito na sua bala. Assim, é claro que o Zé Gomes tinha a característica dele muito popular, muito extrovertido, e eu diferente, já tive um tipo mais contido, mais sério, etc., e mais na minha, o estilo mais engenheiro e ele mais político. Mas, assim, a minha preocupação maior era de realmente assumir a grande responsabilidade de ser prefeito. E realmente é um cargo, a responsabilidade é muito grande, né? E é claro que a população fazia comparação, e nós somos pessoas diferentes, né? Politicamente eu ficava tranquilo, porque eu estava ali querendo cumprir a minha missão, né? Cumprir o meu dever de ser prefeito naquele período, sem a preocupação de ser tão carismático ou tão popular quanto o Zé Gomes. Até porque
o Zé Gomes ele era único. Quem quisesse, às vezes, querer ser igual ele, ia se dar muito mal, não tinha como, né? Ele tinha uma característica única que só ele tinha aquela capacidade de articular, ao mesmo tempo ser uma pessoa muito fina e, em outro momento, ser aquela pessoa muito popular que se consegue adaptar em qualquer meio que ele esteja ali. Chico, em 2012 teve um assassinato brutal do Zé Gomes e você tem que se apresentar para a sucessão do prefeito. Você era vice-prefeito dele. Não ficou um pouco assim aquele medo, aquela preocupação de substituir essa pessoa que foi um grande ícone da política? Mas você vai me responder isso daqui a pouco, tá? Porque nós vamos para o nosso intervalo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, continuamos os nossos diálogos eleitorais com o nosso convidado de hoje, Chico Bala. Eu vou refazer a pergunta do primeiro bloco e para você responder com coragem. O crime brutal contra o Zé Gomes naquele momento, você perde um amigo, um incentivador e uma figura política importante de apoio. Isso aí foi a razão do seu afastamento da política? Durante o cenário político, durante um tempo? Veja bem, o fato realmente me deixou, no dia do episódio, eu fiquei abalado, né, realmente. E as consequências disso, a forma como houve a sucessão e como aconteceram as coisas depois, eu fiquei, de uma certa forma, assim, me senti, de certa forma, desprestigiado, né, naquele momento que eu tinha sido companheiro até aquele momento do grupo que me sucedeu. E a partir daí eu tive um certo desânimo, né, na política. E realmente foi uma gota d'água, iniciou-se com a tragédia da morte do Zé Gomes. E os fatos que sucederam depois. E aí eu fiquei esse período aí de 5 anos aí, afastado da política. Chico, tudo isso que eu estou ouvindo de você reforça a ideia de um preparo político. Deixa eu te perguntar uma coisa. Política é algo que a pessoa tem que ser do ramo? Ou existe essa coisa do outsider, do cara que vem do nada, do fora e etc., e consegue chegar e resolver a casa? Eu acho que é mais ou menos, como você disse por último aí, não tem que ser do ramo, até porque a política ela existe em todos os setores, existe na nossa casa, existe no nosso trabalho. Agora, a política em si, a política partidária, isso aí, ela acontece, né? Acontece com o tempo, né? De repente, quando a gente menos espera, você está dentro da política, como aconteceu comigo, né? Começou comigo como eu estava ocupando um cargo público, mas eu imaginava que ia ser apenas ali um profissional, um engenheiro, cuidando ali do planejamento da cidade, cuidando de obras, e não tinha o olhar eleitoral, o olhar de se candidatar a um cargo eletivo. Eu não tinha esse olhar. E aconteceu comigo dessa forma, e eu acho que pode acontecer também com qualquer outra pessoa. Ela está no seu trabalho, nas suas atividades, quando menos espera, ela está lá dentro da política, fazendo a política partidária. A gente está sentindo que existe uma grande negação da sociedade em relação ao político e ao exercício da política no Brasil. Até mesmo os poderes estão sendo questionados. Gente querendo o fechamento do STF, querendo o fechamento do Congresso Nacional, questionando absolutamente tudo a respeito de como se organiza o país e o Estado, e o país de uma forma geral. Qual é
Quais são suas considerações em relação a esse cenário político no Brasil hoje? Você vê isso dessa forma? Não enxerga? O que você gostaria de pontuar? Lamentavelmente, a notícia ruim, ela é mais divulgada, ela é mais difundida do que a boa notícia, assim, em termos do político, né? Quando acontece algo negativo com qualquer político, isso soa mais na sociedade, parece que ela tem um impacto maior, uma notícia negativa, infelizmente. E quando as boas ações, né, dos políticos, dos bons políticos, ela não é tão assim divulgada e tão difundida, né, como deveria ser. Então eu acho que é muita maneira de interpretar, né, quando há aquela questão da tragédia, do acidente, o mal político, existe, né, eu acho que o excesso midiático relacionado a isso. E isso leva as pessoas um juízo negativo relacionado ao político, de uma forma geral. E como em todos os setores da sociedade, existem profissionais competentes, existem os maus profissionais. Na política também, eu entendo que existem os maus políticos e existem os bons políticos. Agora, é importante o eleitor, nós estamos aí num ano de eleição, tentar observar a história da pessoa, não só a vida pública, a vida política do candidato, mas de uma maneira geral, a idoneidade do candidato, né? O que esse candidato já fez, qual é a profissão, a não ser político, ele conseguiu algo mais na vida, a questão da família, que é a base, a questão da profissão. Então, eu acho que é fundamental discernir, né? Separar o joio, aquela história do joio do trigo. Discernir bem para que o eleitor possa escolher o candidato adequado a cada cargo. Então, nós não podemos generalizar, porque a política é o grande instrumento que pode transformar a vida das pessoas, principalmente os mais carentes. É através da política, é claro, e o executor dessa política é o político. Mas como fazer diferença? Vou dar um exemplo. Você está se apresentando agora para ser candidato a deputado estadual. Você é um homem, até então, totalmente integrado à gestão, né? Secretário, vice-prefeito, prefeito, um homem de gestão. E com uma história bacana, com legados. Você já poderia, inclusive, encerrar a sua vida com a história que você já fez e contar bastante casos, né? Ali com a família, na medida que ela vai se agigantando. Mas você resolve peitar aí a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Tá, como fazer diferença no meio de tantas propostas que estão chegando? E como fazer diferença também na realização dessas propostas? Primeiro, identificar com o eleitor e realmente representar bem o eleitor nessa proposta e ser digno daquilo que já, da sua palavra, da sua proposta, da sua proposta de governo, do plano que vem a ser feito. É claro que fazer diferente é muito relativo, porque o cargo legislativo, ele está muito voltado à ação de fiscalizar o executivo. Então, o legislativo realmente tem todo um diferencial do executivo, que o executivo tem o poder da caneta, realmente ele faz acontecer. E o legislador, ele não tem diretamente esse poder, mas ele pode muito bem reivindicar, né, junto ao governo, cobrar do governo, todas aquelas demandas da sociedade que ele, na sua base, ouviu, participou, ouviu a reclamação e levar isso a nível de governo, cobrando da estrutura governamental, ações que possam realmente atender ao anseio desses eleitores que ele representa. E, claro, também, na elaboração de leis, é fundamental, no meu caso, nós temos que adequar a função. Eu ainda não ocupei cargo de legislativo, mas eu tenho certeza que, com a experiência no executivo, com o relacionamento que eu tenho político
com os cargos que eu ocupei no governo do Estado, o conhecimento da estrutura administrativa do governo do Estado, e também sabendo da dificuldade lá na ponta, no município, desde que secretário, vice-prefeito, como prefeito, eu me sinto realmente preparado e tendo uma visão ampla de poder realizar também um bom trabalho como legislador, por ter essa base. E claro que dentro dessa função eu tenho que realmente adequar e a questão do regimento da Assembleia. Nós temos que a cada dia estar adaptando e aprendendo. Isso aí, uma boa assessoria te ajuda, né? Sim, Na sim. verdade, o principal são as ideias que você tem para o Estado de Goiás. E eu estou dizendo isso no tocante, principalmente, à elaboração de leis, né? Aí envolve aí uma questão jurídica, uma assessoria competente, porque nós temos que realmente estar atento a essas questões de leis que possam beneficiar a população e realmente favorecer e desburocratizar muitas vezes a questão do processo produtivo, por exemplo. Então, isso eu acho que tem uma gama de ações aí que possam ser feitas, que possam ser trabalhadas por um deputado estadual. Chico, nós estamos agora num período eleitoral muito forte, com vários embates, e um dos embates que nós temos aqui em Goiás é exatamente a campanha de governo e de Senado. E eu queria saber como é que você avalia o atual governador e o seu exercício de gestão, o nosso Ronaldo Caiado. Mas espera um pouquinho, para o próximo bloco, você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Programa Controverso, terceiro e último bloco. Nós estamos nos diálogos eleitorais e quem está dialogando comigo hoje, Chico Bala. Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, governo do nosso amigo Ronaldo Caiado. Aliás, você vai participar de alguma campanha para governador? Tem algum candidato à sua preferência? O partido fechou com alguém? O partido não fechou com nenhum dos candidatos a governador. O partido deixou livre, né? Deu liberdade a todos para definir e deu assim um direcionamento de oposição, que seria. Mas a tendência do partido é neutralidade, cada um seguir realmente o seu ponto de vista, escolher. E qual é o seu ponto melhor. De vista? Então, sobre a gestão do Ronaldo Caiado. A gestão Ele estreou, né, como gestor, né? Isso. Ele me surpreendeu. É o caminho oposto ao seu. Você está vindo da gestão, vindo para o Legislativo, querendo ir para o Legislativo, e ele veio do Legislativo querendo ir para o Executivo. Ele demonstrou sempre, foi um grande legislador, né, combatente, Ronaldo Caiado, e me surpreendeu como executivo. E apesar de... claro que a gente tem aí algumas restrições, eu acho que politicamente ele poderia ser, às vezes, um pouco mais acessível. A postura política e ser mais aberto com relação às lideranças regionais. Não, às vezes, privilegiar algo, né, de ser muito, privilegiar só aquele determinado grupo ou achar que só um ou dois que merece a atenção do governo. Teria que ter uma certa... democratizar mais essa questão do acesso político, né, ao governo. Na gestão em si, eu considero boa, né? E apesar de que na região sul tem realizado obras,
Existem deficiências. Por exemplo, na conservação das rodovias do geral, está ruim. A grande maioria das rodovias estaduais estão em péssimas condições de uso. Isso é grave, porque quanto mais a rodovia se deteriora, mais caro fica depois para fazer a recuperação. Ali, quanto maior vai aumentando ali os buracos, a intervenção de engenharia ali, ela é mais cara. Você tem que refazer a base, não é só a capa asfáltica, tem que mexer na base. Então, nesse aspecto aí da infraestrutura viária do Estado, está deficiente. Isso aí realmente é o ponto frágil do governo. Não, na minha região está razoável, mas eu conheço várias outras regiões do Estado que realmente precisa de uma melhor atenção, né? O estado de conservação das rodovias. Eu vejo, por exemplo, na saúde, deficiência. A questão da saúde. A pandemia foi muito bem, combateu bem a pandemia, vacinou, houve as medidas de restrição, etc. Mas agora a vida voltou ao normal. Nós estamos percebendo aí a fila enorme por cirurgias eletivas em todo o estado. Isso é grave. Então a saúde realmente não vai bem. Nós estamos vendo a educação está indo bem, reformando aí as unidades escolares, transformando as unidades em tempo integral, isso é muito positivo. Eu vejo a segurança boa, né? Então, eu acho que o governo está razoável, de razoável a bom. Razoável a bom. Teve uma manifestação contrária a ele, numa visita do presidente Bolsonaro, numa determinada feira aqui de Goiânia, de Goiás, aliás, né, no interior de Goiás, onde os produtores rurais vaiaram, reclamaram e etc. Tem aí algum débito do governador com produtores rurais do estado? Ou foi apenas apoiadores do Bolsonaro que estavam resistindo à presença do governador? Eu acredito que seja isso, a radicalização, né, política. Que não ajuda em nada. Relacionado àquela interpretação, né, do Caiado ser favorável àquele isolamento social, e veio o Bolsonaro querendo liberar, deixar a normalidade, aquela confusão que houve com relação a protestos, os seguidores do Bolsonaro interpretaram como se o Caiado tivesse rompido com o Bolsonaro, ou até, entre aspas, traído o Bolsonaro. Eu, particularmente, não vi desta forma, né? Eu acho. Mas aquela radicalização do bolsonarismo interpretou o Ronaldo Caiado como se tivesse traído o Bolsonaro. Eu acho que foi isso que aconteceu lá. A mais engraçada que eu ouvi foi chamando ele de comunista, né? Você viu essa? Aí não tem lógica, né? Aí não tem lógica, realmente. O cara foi o criador, presidente, ele que criou a UDR. Da direita extrema, tem longe de ser o maior representante da direita nos anos 90. Acho que na Constituinte, né, também ele atuou fortemente para a defesa da propriedade privada. E houve, né, justamente quando surgiu a UDR, depois veio a Constituinte. Na Constituinte, eu acho que o Ronaldo Caiado, não sei se ele já era deputado federal, acho que não. Foi naquela época que mas ele era como líder, ele não ruralista. Ele não era constituinte, mas ele viajava mobilizava todo o Brasil fazendo as mobilizações da bancada ruralista. Em razão da discussão da terra, do armamento do produtor rural, mas de defesa. Em defesa da propriedade privada e principalmente do ruralista, que houve naquele momento uma tendência muito forte de uma reforma agrária meio sem critérios. Mas não é só a reforma agrária, a própria discussão também... uma ameaça muito forte, né? Das áreas de preservação ambiental, se não ia atrapalhar a produção. Isso. E eu acho que algumas pessoas precisam estudar história, né? Antes de... A opinião de todo mundo é válida? Mais ou menos. Eu acho que a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento e fundamento para poder dar uma opinião, sabe? Para que ela seja ouvida. Dar opinião ele pode dar, mas para ela ser ouvida tem que ter o mínimo de respaldo. Deixa eu te perguntar. E o cenário para o Senado? Eu achei que senador você tem, você já falou dele aqui várias vezes hoje, né? Mas o que você achou? Ele desconfigurou a discussão do Senado?
aqui, nós estávamos com o Valdir bem posicionado, Baldi querendo também se posicionar, João Campos, né? E aí? Com a decisão, Melou o trem, não? com a decisão do Marconi, que ele estava cotado aí para ser candidato ao governo, até então existia aí, a tendência era que haveria segundo turno, né? Enquanto o Marconi estava se colocando, até houve uma reunião do partido, PSDB, houve até lá uma enquete lá para que ele fosse candidato ao governo. E naquele momento ele até declarou que poderia ser candidato ao governo. Só que com o passar do tempo ele percebeu, né, o Marconi, muito experiente na política, e que não havia a estrutura partidária, não havia coligação para poder realmente ele sair candidato ao governo. E ele tinha uma possibilidade, né, do Senado aí muito favorável. As pesquisas indicavam isso e indicam isso. Como ele decidiu aí ser candidato ao Senado, a eleição em Goiás a disputa praticamente está para o Senado, né? Porque parece que a candidatura ao governo, pelas pesquisas que saíram recentemente, o governador está com uma certa tranquilidade para ser reeleito, né? Não tem um adversário competitivo como teria se o Marconi fosse candidato. Aí a disputa ficou ao Senado, só que o Senado também há o favoritismo do Marconi, né? Ele está 10 pontos acima do segundo colocado, e eu acho que a tendência é aumentar essa diferença. Porque, cá entre nós, o nome Marconi Perillo está bem acima eleitoralmente. É o recall, né? Com muito mais bagagem, com muito mais potência para vencer a eleição do que os outros candidatos, né? O nível do Marconi, a categoria do quilate do político Marconi é superior aos outros. Então eu acho que a eleição para o Senado está muito bem encaminhada para o Marconi ser o próximo senador. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho para a discussão de governador, tem uma pergunta que eu não te fiz. Você acha que foi muito bom o desempenho do Mendanha, do Gustavo Mendanha? Ou você acha que, ou seja, foi muito bem, ele chegou aonde poderia chegar para esse primeiro momento, ou ele poderia ter avançado muito mais e ele manobrou errado em algum momento? Eu acredito que houve, não vou dizer manobrou errado, ou houve dificuldades lá atrás, quando ele, na formação da coligação. Faltou uma identidade para o projeto dele? Faltou estrutura, mas... faltou. Porque... Identidade e estrutura é diferente, né? Identidade, o que é que eu estou te proporcionando, né? Eu acho e a estrutura é competência de trabalho. Identidade, né? Não faltou. Eu acho que ele focou muito nessa questão, por exemplo, de acompanhar o Bolsonaro. É isso que eu... do segmento, da identidade. Do segmento evangélico. Na identidade ele tem. Teve uma hora que ele estava conversando com o pessoal do PT e conversando com o Bolsonaro ao mesmo tempo. Mas ele definiu, né? Depois é Bolsonaro, né? Ficou bem claro que ele queria acompanhar o Bolsonaro. Mas numa discussão tão radical como essa que nós estamos vivendo, caberia para um governador essa dúvida se vou com esse ou com aquele? Para um estado como o estado de Goiás, que é um estado que parece-me absolutamente bolsonarista? Aqui vai dar a maior vitória no Brasil, parece que vai vir daqui, percentual. O que acontece que a gente percebeu, quer dizer, que o Gustavo Mendanha anteriormente ele tinha assim uma certa relação um pouco com a esquerda e depois tentou aproximar do Bolsonaro e não foi bem Chico, aceito. É isso que eu quis analisar, sabe, assim, até joguei, eu quero investigar um pouquinho mais essa questão. Na verdade, muitas das ideias do Gustavo Mendanha são progressistas. São ideias de respeito, mais voltadas às questões humanas, de base, de apoio, de igualdade social e etc., que fez um grande sucesso em Aparecida. Aparecida não foi tão somente um evento da economia, né? Porém, ele, por ter uma base da estrutura evangélica, com uma pauta identitária muito clara, que é contrária a muitas das propostas que se diz que sejam aí de uma esquerda, né? Por isso que eu perguntei se foi um erro na questão da identidade. Eu acho que às vezes a apresentação, erro, né? A colocação, porque
ficou parecendo que ele, assim, que ele estaria atrás, né, de um partido que pudesse dar mais estrutura, que seria o partido do presidente na época. E não deu certo. Essa busca desse partido, e acabou que parece que eles estavam já contando como certo o ingresso ao PL, e formou lá os deputados que o apoiavam, estaduais, federais, todos filiaram ao partido, e acabou que ele não filiou ao partido. Ali o Caiado aí mostrou os deputados, que entendeu a política. aí funciona, os deputados foram, a base, foram para o partido, e ele ficou de fora. Aí ele ficou, e esses deputados aí lançaram outro candidato, que foi o Major Vitor Hugo. Quer dizer, houve uma divisão, né? Dividiu ali, o grupo ficou dividido, e ele ficou aí com uma estrutura de coligação fraca. Ficaria interessante, o Vitor Hugo acho que está com 9%, não é isso? 9, 6%? Por aí. Por aí, né? Daria uma robustez maior para a campanha do Gustavo Mendanha. Mas eu te pergunto, o Estado de Goiás precisa sair desses nomes históricos e começar agora uma linha totalmente nova, como aconteceu com o Brasil do Lula, quando o Lula ganhou, o Brasil do Bolsonaro, quando o Bolsonaro ganhou? São nomes que até então não estavam dentro do circuito natural de governança. Na verdade, o eleitor, né, a sociedade busca, tem um sonho das coisas melhorarem. Então a tendência é buscar em cima do gestor, do político, aquilo que possa ser a sua melhor condição de vida, melhorar, né, as coisas de uma maneira geral. E essa busca, uma eleição sempre é uma promessa que surge, né? Sempre é uma esperança. A Constituição fala que é a busca da felicidade, né? O direito uma à eleição busca gera da felicidade. Esperança para o povo. O povo fica em busca de algo melhor através dos líderes. E às vezes não encontra não consegue realizar aquilo que ele quer, por exemplo, hoje nós estamos aí com o preço dos alimentos em alta, tem problemas. Então, qual a maneira? Aí o eleitor acredita, às vezes, no plano de um candidato X, e às vezes aquilo não acontece. E fica nessa busca da melhoria através do processo eleitoral. E o povo goiano elegendo, se por acaso entender de eleger Chico Bala, deputado estadual, mandar você para Alego, ele vai conseguir o quê nesse projeto de felicidade que o povo goiano busca? Você sabe como atender esse desejo? Eu sei como atender, porque eu conheço a dificuldade das pessoas, eu conheço as pessoas que estão precisando, eu conheço o problema delas, eu disse aqui sobre saúde, e eu tenho a convicção que poderei responder positivamente grande parte dessa esperança que as pessoas têm naquele candidato que ela vai votar. Eu tenho essa convicção que eu posso responder com respeito, em correr atrás, reivindicar, trabalhar para que a vida das pessoas possa ser melhorada, principalmente dos mais carentes. Em especial na questão da saúde, na geração de emprego, em renda, melhorar a renda dos trabalhadores, enfim, buscar a melhoria da qualidade de vida dos nossos eleitores, do nosso povo do estado de Goiás. E eu tenho a convicção que eu posso levar grande parte dessa esperança em realidade para as pessoas. E é isso, chegamos no final. Quero te agradecer muito esse tempo que você dedicou aqui a gente e a esclarecer para o nosso público um pouco da sua pessoa e um pouco das suas ideias. Espero te ver em breve. Eu é que agradeço, muito obrigado de estar aqui. Foi um grande prazer, uma grande experiência de estar aqui, um aprendizado de estar conversando com você. E é isso aí. Vamos em frente aí, nós estamos aí nesse trabalho, nessa jornada agora, né, de estar pleiteando essa vaga aí na Assembleia Legislativa de deputado estadual, e quero muito realmente poder ocupar esse cargo para dar realmente a resposta
que o eleitor que confia tanto na gente espera e está nessa expectativa. Muito obrigado, uma boa noite. Conversei com Francisco Domingues de Faria, o Chico Bala, lá de Itumbiara. E você, permanece conosco. Você está no lugar certo.